Bom, vamos lá, a última parte do nosso resumindo da estrutura fundamental da lógica freguiana. Nós vimos até agora como funcionam os símbolos chamados de conectivos proposicionais ou sentenciais da lógica dos enunciados, ou proposições, ou sentenças, ou cálculo sentencial. E eles são e, ou, não, se então e se somente se. E eles conectam uma sentença completa com outra. Ora, agora nós vamos ver o que é provavelmente o maior avanço da lógica moderna, devido a Frege, que é o tratamento freguiano das palavras alguns e todos, chamados de quantificadores, porque os enunciados gerais são enunciados universais e existenciais. Universais são capturados pelo todos, e existenciais são capturados pelo alguns, que mais precisamente significa ao menos um. Então vamos lá. Considerem a seguinte inferência: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A lógica simbólica que nós vimos até agora, enunciativa, proposicional, sentencial, é insuficiente para tratar esse tipo de argumento. Nós não temos regras para justificar a conclusão. O que nós temos, se nós simbolizarmos, será frase P, frase Q e frase R. PQ, portanto, R. Isso aí não nos diz nada. Essa inferência vai exigir o uso de quantificadores. Nós vamos ter que quebrar os enunciados singulares, ou os enunciados... vamos ter que quebrar, não só enunciados singulares, mas quebrar os enunciados às sentenças, ou às proposições. Bom, esses quantificadores são o alguns e o todos. Nós vamos ver por que será assim. E até agora nós usamos a lógica sentencial ou proposicional, que nos ensinava a argumentar relacionando sentenças, recapitulando, como: se a água for esquentada a mais de 100 graus, ela vai ferver. Segunda premissa: a água dessa panela está com mais de 100 graus. Conclusão: ela deve estar fervendo. Isso aí pelo modus ponens. Se P então Q, dado P, eu concluo Q. Mas nos argumentos que se seguem, vai ser necessário quebrar as sentenças em seus constituintes, pois o raciocínio vai depender da relação entre esses constituintes. Então, todos e alguns em lógica são quantificadores. Todo homem é mortal. Como você vai formalizar esse enunciado, todo homem é mortal? Ora, para todo algo, se esse algo é homem, esse algo é mortal. É o primeiro passo. O que eu estou dizendo é isso. Para todo algo, se algo é homem, se esse algo é homem, ele é mortal. Você pode substituir algo por x. Então fica para todo x, se x é homem, x é mortal. E usando parênteses, isso aqui no lugar do todo, da palavra todo, pode-se usar um outro símbolo qualquer, nós podemos agora formalizar como: para todo x, se x é homem, então x é mortal. Quantificadores seriam funções de funções, pois eles se aplicam a predicados como h e m. Quer dizer, esse quantificadorzinho aqui, os parênteses, ele se aplica a h e m, não ao x. Ao x se aplicam h e m, mas o quantificador, esse parênteses aí, se aplica a h e m, que para Frege são funções que têm como argumentos objetos e como valores de verdade. Agora, nós podemos também representar para todo x, se h de x, então mx. Se x é homem, então x é mortal. Mas aí nós podemos representar como uma conjunção de enunciados singulares. No caso acima, como
para todo A1, não, para, se A1 é homem, então A1 é mortal. Se A2 é homem, então A2 é mortal. Se A3 é homem, então A3 é mortal. Se A4 é homem, então A4 é mortal. Até chegar ao N, o último dos homens. Se a N é homem, então a N é mortal. Com isso, eu devo ter um conjunto de todos os homens, cada enunciado relacionado ao outro, associado ao outro pela conjunção. E assim, isso é o mesmo que dizer que todo homem é mortal. Assim dizemos que se Sócrates é homem, ele é mortal. Se João é homem, ele também é mortal. E assim por diante. Se essa for uma conjunção de enunciados verdadeiros, então é verdade que todos os homens são mortais. Mas vejam só, nesse caso não pode ter nenhum homem que seja imortal. Simplesmente todos os homens aí do nosso domínio, domínio dos homens, são mortais. Não inclui aí cadeiras ou flores. Um exemplo mais simples torna o ponto mais claro. Nós simbolizamos o enunciado tudo é belo como para todo x, b de x, b no lugar de belo. Ora, isso nada mais é do que a conjunção dos enunciados predicativos singulares. B de A, o A1 é uma coisa, digamos Sócrates, é belo. A2, digamos que seja Maria, é bela. E A3, digamos que seja a Lua, é bela. A4, A5, etc. Assim eu vou juntando todos os objetos do mundo até chegar ao último deles, por exemplo, Natal. O AN é belo. Então, se eu tiver essa conjunção, se todos os enunciados singulares forem verdadeiros, porque isso é necessário para que a conjunção seja verdadeira, então tudo o que existe é belo, tudo é belo. Agora, como formalizar sentenças existenciais? Alguma aranha é venenosa. Existe pelo menos, primeiro passo, existe pelo menos uma coisa tal que essa coisa é aranha e que ela é venenosa. Depois, novo passo, existe ao menos um x, tal que x é uma aranha e x é venenoso. Usando a letra E no lugar de pelo menos um, vejam só, não é um, mas pelo menos um, nós temos existe pelo menos um x, tal que, eu não precisava desse parênteses aqui, existe pelo menos um x, tal que x é uma aranha e x é venenoso. O quantificador existencial se aplica aos predicados A e V, que estão sob seu escopo. Aqui também nós podemos formular o algum, ao menos um, em termos não de conjunções, mas de disjunções de enunciados singulares. Isso que vai dar ao menos um existe. Eu tenho que ter A1, tal que A1 é uma aranha e é venenoso, ou a segunda aranha, a segundo A, que é aranha e que é venenoso, o segundo, até chegar ao último objeto, que é a aranha e que é venenoso. Esqueci de colocar o V. Aqui, pela natureza da conjunção, basta que um único enunciado seja verdadeiro. Basta que se eu digo que ao menos uma aranha é venenosa, basta que um desses seja verdadeiro, porque eles estão ligados por uma disjunção. E nas disjunções associadas, basta que uma delas seja verdadeira para que o todo seja verdadeiro. Então, o mesmo com relação à beleza. Do mesmo modo, eu posso parafrasear. Algo é belo. Como existe ao menos um x, tal que x é belo. Então, eu tenho o objeto A, o objeto A1, A2, A3, até AN, e pelo menos um deles tem que ser belo. Digamos, Helena. Vejamos agora outro caso de sentença universal. Todas as coisas são idênticas a si mesmas. A formalização aqui usa o sinal de identidade, que é um predicado relacional muito importante. Identidade numérica, que é a identidade da coisa consigo mesma.
diferente da identidade qualitativa, que é a identidade de uma coisa com outra. Então, para todo x, x é o mesmo que x. O velho João continua sendo a mesma pessoa que era quando adolescente. No problema da identidade pessoal, você utiliza a noção de autoidentidade de uma pessoa consigo mesma no correr do tempo. É um problema difícil da metafísica. Agora considere, todas as coisas são humanas. Para todo x, h de x. Isso é falso, pois essa cadeira não é humana. Então, embora a lógica possa ignorar isso, os quantificadores, na realidade, eles sempre funcionam dentro de um domínio do discurso. Um termo técnico, para dizer, dentro de um certo domínio de objetos, de tipos de objetos. Por exemplo, todo homem é mortal. Todo homem é mortal no futuro, não. Todos os corpos físicos têm peso. Bom, tem peso aqui na Terra, onde há gravidade. Mas não no espaço sideral, lá eles não têm peso, eles têm massa. Massa é o que continua a existir, independentemente da gravidade. Bom, vejamos agora como formalizar sentenças existenciais. Todos os homens são mortais, se Sócrates... Sentenças não, mas sentenças são argumentos que contêm existenciais. Todos os homens são mortais, se Sócrates é humano, então Sócrates é mortal. Sócrates é humano, portanto Sócrates é mortal. Bom, se nós simbolizarmos, fica para todo x, x é humano, portanto x é mortal. Sócrates está aqui, S minúsculo, é humano, portanto Sócrates é mortal. Existem regrinhas para produzir essa conclusão que foram sugeridas por Frege, para variar. Então, para se demonstrar isso, se usa uma regra chamada instanciação universal. Ela diz o seguinte: se um predicado vale para todas as coisas, então deve valer para essa coisinha em particular, para esse A, se vale para todo x. Então, para todo x, φ de x, φ está no lugar de qualquer predicado, então φ de A. A aqui é Sócrates, é S. Então, você, para todo x, h de x, então mx. Se você tem h de s, você vai concluir que para todo x, h de s, não, para todo x, h de s, então ms. Se Sócrates é humano, Sócrates é mortal. Isso é o que? É uma aplicação da regra de instanciação universal a 1. Bom, A1 e A2. Mas, e daí você pode, pelo simples modus ponens, se P, então Q, eu posso concluir que Q é MS. Pela aplicação do modus ponens A2 e 3. Nada tão complicado. Além da instanciação universal, existe a generalização existencial. Se sabemos que um predicado se aplica a alguma coisa, nós podemos saber que a coisa pelo menos existe. Exemplo, Sócrates é barbudo. Logo, eu posso dizer que existe algo que é barbudo. A regra é φ de alfa implica existe φ tal de que φ de x. Quer dizer, se φ, um predicado qualquer se aplica a um objeto, a um certo objeto, não sei qual, então ele se aplica a algum objeto. Mas para que serve tudo isso? Há muitas aplicações, mas em filosofia isso serve para resolver certos problemas. Certos filósofos achavam que o significado de uma palavra estaria no objeto por ela referido. Mas como então podemos dizer que não existe algo? Afinal, nós podemos dizer que algo não existe. Para podermos dizer que algo não existe, parece que nós temos que nos referir a esse algo. Exemplo, Papai Noel não existe. Mas Papai Noel, para ter significado, precisaria se referir a alguma coisa. Portanto, essa coisa existe. Mas então não posso dizer que ele não existe. É o chamado problema do não ser, que o filósofo entende melhor do que a pessoa de bom senso. Um filósofo chamado Meinong sugeriu o seguinte:
O que não existe, subsiste. Tem ser. Então, eu me refiro ao que subsiste quando a coisa não existe. Por exemplo, a montanha de ouro não existe. Por quê que eu posso dizer que não existe? Porque ela subsiste. Então eu me refiro à montanha de ouro subsistente que não existe, mas subsiste. E, portanto, por isso eu posso dizer que ela não existe. Aqui nós temos um problema de admitir a subsistência de uma enorme quantidade de coisas, mesmo das que desconhecemos. O universo fica superpopulado de coisas que têm ser, quer dizer, subsistem, mesmo que não existam. Os quantificadores trazem consigo, no entanto, uma solução simples para o problema. Digamos que M seja o predicado montanha de ouro. Então eu digo, existe X, tal que X é a montanha de ouro. A montanha de ouro existe. Está aqui, resumido. Se eu digo que não existe, eu estou dizendo que não existe X, que é a montanha de ouro. O que você está negando a existência? Da montanha de ouro, e não do objeto, X qualquer que seja. A existência é negada não da coisa, e sim do conceito ou predicado, no sentido que diríamos de que ela nega a aplicabilidade do conceito ou predicado a alguma coisa. A existência, predicado de existência é um predicado de segundo nível, de nível superior. É um predicado de predicados, e não das coisas. E com isso, Frege resolve uma série de problemas filosóficos que as pessoas teimam até hoje em acreditar em voltar atrás. Mas isso é próprio da humanidade mesmo. Bom, é um predicado ou conceito de nível superior. É intuitivamente inteligível. Imagine uma cadeira. Ela tem propriedades como ser marrom, de madeira, ser dura, ser pesada. Mas onde está a sua existência? Não estou vendo. A existência é uma propriedade disposicional da cadeira de ter a sua regra de identificação como cadeira aplicável a ela. Pessoalmente, eu acho que essa maneira de se traduzir Frege é mais assim, razoável, mas deixemos isso. Isso também destrói a prova ontológica da existência de Deus. Versão mais simples de Descartes. Deus é o ser que possui todas as perfeições. Uma das perfeições é a existência, logo, Deus existe. Pelo próprio fato de eu ter o teu conceito de Deus, ele tem que existir. Mas ao fazermos isso, nós tratamos a existência como uma das propriedades de Deus, como da onisciência, da onipotência, etc. Mas não é isso. A existência está por sobre essas propriedades. Aqui está, para quem quiser recapitular, a prova original de Santo Anselmo, da Idade Média, que é mais elegante do que a de Descartes. Por fim, alguma coisa da teoria das inscrições de Russell, que eu tiro do livro dessa professora. Descartes é o autor de Os Segredos da Câmara Obscura. O autor de Os Segredos da Câmara Obscura é A, que é o D, Descartes. E Os Segredos da Câmara Obscura, bom, você tem que D, que é o Descartes, é o autor dos Segredos da Câmara Obscura, que é o predicado, que é A. E, para todo X, se A de X, então X é o mesmo que D, é o mesmo que Descartes, que é o autor dos Segredos da Câmara Obscura. Assim eu estou fazendo com que se torne apenas um. A montanha de ouro não existe, segundo Russell. A montanha de ouro é um nome, mas é um nome no sentido de uma descrição definida. Não existe X, tal que M de X, que é a montanha de ouro, que é uma montanha de ouro, e para todo Y, se Y é uma montanha de ouro, então Y é o mesmo que X. Aqui com isso eu digo que é apenas um, e não mais do que um. Existe um, existe não mais do que um, porque todo o outro, todo Y, será igual a X. Todo Y que tiver a propriedade M. Então, não preciso admitir que existe um X que é a montanha de ouro. O atual rei da França é calvo, fica, para não se falar do atual rei da França, que não existe, eu posso dizer que não existe, que
não é o caso que o atual rei da França é calvo. Não é o caso. Bom, eu vou dizer como. Não existe x, tal que x é o atual rei da França, e para todo y, se y é o atual rei da França, então y será o mesmo que x e ele é calvo. Mas eu estou dizendo que não existe isso aí. Então, quem entendeu as explicações desses vídeos terá percebido a extrema amplitude da lógica fregiana, que eu acho impressionante. Ela se aplica a toda a nossa linguagem extensional. Eu acho que é com X. É razoável a ideia de que tanto o nosso pensamento quanto o mundo por ele pensado só possam minimamente ser estruturados segundo essa lógica. Daí o atomismo lógico que você encontra em Russell, mas principalmente em Wittgenstein, no Tratatus, que tenta estabelecer os elementos mínimos da realidade, teoricamente, e as associações possíveis. Se vocês tiverem dificuldade para entender, há um outro vídeo chamado Frege sem lágrimas no YouTube que eu postei, e devem existir outros vídeos por aí no YouTube que expliquem essas mesmas coisas. É isso. Com isso nós terminamos a lógica fregiana. O que se segue será alguma coisa de lógica modal.